Fala galera, professor Rodrigo Rodrigues, aqui no Instituto Rodolfo Souza, diretamente de Goiânia para todo o Brasil, e nós vamos começar o nosso preparatório, a nossa aula hoje, com a Lei 4878 para as carreiras policiais, Polícia Civil e Polícia Federal é cobrada essa legislação, tá pessoal? Então, olha só, deixa eu me apresentar aqui, uma breve apresentação. Eu sou professor de Direito Administrativo e Legislação Específica e hoje nós vamos trabalhar com a legislação específica da Polícia Civil, concurso da PCDF, mais especificamente para o cargo de agente, mas também cai no cargo de escrivão e outros cargos, tá? Então, o que acontece, pessoal? A Lei 4878, ela é o regime jurídico dos servidores policiais civis do Distrito Federal e da União. E aí, continuando a minha apresentação, a gente falar da lei, né? Não terminei de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Rodrigues, professor de legislação específica, e eu sou servidor público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, eu recebi o convite do Instituto Rodolfo Souza para estar aqui com vocês, ministrando essa legislação e outras legislações específicas que nós vamos ver em outros módulos para o concurso da Polícia Civil. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então, olha só. Lei 4878 de 65. O que nós já temos que atentar aqui, pessoal? Essa lei, ela foi editada na época da ditadura militar, naquela época do regime da ditadura militar. Então, alguns dispositivos dessa lei não foram recepcionados pela Constituição, tá? Nós vamos ver daqui a pouco a questão da recepção. Quando vem uma nova Constituição ela estabelece uma nova ordem jurídica. O que acontece com as leis antigas, antes dessa Constituição? As leis antigas, pessoal, elas são ou recepcionadas ou não recepcionadas, tá? Então, às vezes, uma lei, por exemplo, essa lei aqui, ela foi recepcionada, mas alguns artigos dessa lei, alguns incisos dessa lei, não foram recepcionados. Então, alguma coisa ou outra você pode estranhar, se você já leu a lei, se você já leu a lei seca e ficou estranhando alguns dispositivos lá, por exemplo, como uma penalidade para o servidor, a prisão administrativa, a detenção administrativa. O STF já entendeu que esse dispositivo não foi recepcionado. Então, não existe mais essa prisão administrativa, exceto a militar. Para as transgressões militares ainda existe a prisão administrativa militar. Mas para o policial civil não existe mais essa prisão administrativa. Tranquilos, pessoal? Então, está aqui. Lei 4878, eu vou passando aqui a lei e nós vamos estudando, nós vamos aqui destrinchando a lei, artigo por artigo, para você gabaritar todas as questões que vierem dessa lei. Tranquilos? Então, olha só, aqui, antes da gente começar a entrar na lei, eu quero passar para vocês um bizu de como estudar leis para concurso. Como assim? Olha só, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu sou professor há algum tempo, mas eu estou no ramo dos concursos públicos, tanto quanto aluno, quanto professor, já há um bom tempo, já há mais de 10 anos eu estou aí no ramo dos concursos públicos. E eu comecei a estudar para concurso público já com 33 anos de idade. Então, até os 33 anos de idade, eu estava na iniciativa privada, aos 33 anos de idade, eu resolvi sair da iniciativa privada e estudar para concurso público. E aí, olha só o que acontece. Para você passar, para você ser aprovado, você tem que estudar, mas não basta só estudar, pessoal, você tem que ter também algumas técnicas, você tem que ter também entender o caminho das pedras para chegar na sua aprovação, tá? Então chega o professor aqui de português e passa as dicas de português, vem o professor de raciocínio lógico e passa as dicas de raciocínio lógico. Eu, enquanto professor de legislação, eu quero te passar esse bizu aqui rapidinho sobre como estudar leis para concursos, tá? Como estudar leis para concurso. Então, olha só, eu vou escrever aqui no quadro. Como estudar leis para concurso. Então, vou botar aqui, ó, leis para concurso. Professor, por que leis para concurso? E essa lei aqui que eu estou falando, pessoal, é lei em sentido amplo, sentido lato, tá? Qualquer tipo de lei, qualquer legislação, desde um decreto, uma portaria, um regimento interno, até uma lei complementar, até a Constituição. Então, qualquer lei, por isso que eu estou botando leis aqui entre aspas, tá? Como que estuda leis para concurso? Por que concurso, pessoal? Porque concurso é diferenciado. Concurso não é um estudo acadêmico que você faz na faculdade, não é um estudo técnico, de um curso técnico, técnico em enfermagem, técnico em informática. Concurso, pessoal, é focado, é direcionado. Qual a sua missão enquanto concurseiro? A sua missão é só essa aqui, ó. Acertar o X na questão correta e ter o seu nome no diário oficial. É essa a tua missão.
Essa lei que a gente está estudando aqui, a maioria das legislações, depois que você passar, você pode esquecer. Ah, professor, mas eu vou utilizar lá no meu serviço. Tá, mas quando você for utilizar, você pesquisa no Google, você pergunta para um colega. Aqui, pessoal, a nossa missão é te aprovar. A nossa missão é você se tornar servidor público, é você se tornar um policial civil do Distrito Federal, é você se tornar um policial federal, seja o concurso que você estiver se preparando, a nossa missão aqui é fazer que o seu nome seja publicado no Diário Oficial, beleza? Então, como é que a gente estuda leis para concurso? Você tem que seguir, pessoal, 4 passos, tá? 4 passos. Então, o primeiro passo é ler a lei. Ler a lei. Então, você vai pegar a lei seca e vai ler a lei. Então, você vai pegar a lei e vai ler toda a lei. Por quê? Porque você lendo a lei, você ganha aquelas questões. Qual é a nossa missão? Acertar a questão. Lendo a lei, você vai ganhar aquelas questões que o examinador copia e cola na prova, né? Então, ele copia um trecho da lei e bota na sua prova. Se ele não mudar nada, a questão está certa. Se ele mudar, a questão vai estar errada. Então, você ganha essas questões. Só que para concurso, não fica só na literalidade. Aí você tem que o quê? Você tem que entender a lei. Entender a lei, tá? Então, depois que você leu, você tem que entender, porque às vezes o examinador ele vai cobrar o entendimento daquela lei. Depois que você entendeu, leu, entendeu, você tem que conhecer. Conhecer o que, professor? Conhecer a doutrina e a jurisprudência. Porque às vezes você tem que conhecer a doutrina e a jurisprudência, porque às vezes o examinador ele não cobra a literalidade, às vezes ele não cobra o entendimento, ele cobra o conhecimento doutrinário e jurisprudencial. Se você conhece a doutrina, se você conhece a jurisprudência. Por exemplo, aquilo que eu acabei de falar, o STF disse, ou seja, uma jurisprudência, o STF disse que a prisão civil administrativa, a detenção administrativa, não foi recepcionada pela Constituição. Essa prisão ainda está lá no texto da lei? Está. Está lá no texto? Tá, professor, está lá no texto da lei. Só que ela não se aplica, ela perdeu a sua eficácia. Por quê? Porque o STF entendeu que esse dispositivo não foi recepcionado. Então, só na mera leitura da lei, você não teria esse conhecimento. Você vai ter esse conhecimento conhecendo o quê? A jurisprudência. Tranquilos? Então, vamos lá, continuando. Depois que você leu, entendeu, conheceu doutrina e jurisprudência, aí você tem que fazer o quê? Resolver questões, tá? O máximo de questões possíveis, o máximo de questões possíveis. Lembra como eu falei agora há pouco, que o nosso estudo de leis para concurso é diferente de um estudo acadêmico, de um estudo de faculdade? Você nunca vai ouvir na faculdade um professor falar assim, olha só, para você se formar nesse curso, você tem que resolver pelo menos umas 3, 4, 5 mil questões. Você nunca vai ouvir um professor de faculdade falar isso. E eu, enquanto servidor público, concurseiro, porque eu sou professor, mas eu ainda estudo para concurso, né? Eu costumo falar que eu sou um professor concurseiro ou um concurseiro professor, né? Porque eu ainda estudo para concurso, que eu já sou servidor, mas eu ainda não passei no cargo dos meus sonhos. Eu quero passar ainda no cargo dos meus sonhos. Então, eu, enquanto professor, enquanto concurseiro, sabendo tudo que você passa, eu te falo, ó, você vai começar a passar em concurso depois que você resolver milhares de questões. Milhares de questões. Não é resolver 3, 4 questões, não, é milhares. Professor, milhares de questões da sua lei? Não, pessoal, aqui eu estou falando em geral, tá? Falando em geral. Milhares de questões. Tranquilos, pessoal? Entendeu esse bizu? Então, pega esse macete. Professor, isso aí se aplica para qualquer legislação? Qualquer legislação. Qualquer legislação. Algumas legislações você não vai encontrar doutrina e nem jurisprudência. Por quê? Porque são leis muito simples. Então, o STF não se pronuncia, nenhum doutrinador vai escrever nenhum livro, tá? Por exemplo, em outros módulos, nós vamos ver o Decreto-Lei 2266, nós vamos ver a Lei 9264. Essas aí não tem doutrina e jurisprudência, tá? São leis bem simples, curtinhas, então não tem doutrina. Mas quando tiver doutrina e jurisprudência, você tem que conhecer. Por quê? Porque o examinador pode cobrar e vai cobrar de você a doutrina e a jurisprudência. Então isso aqui é um bizuzinho, tá, pessoal? Você aplica isso aí para todas as leis. O professor tem que seguir essa ordem? Não necessariamente nessa ordem, tá? Não necessariamente nessa ordem. Inclusive tem gente que gosta de começar a estudar por questões, né? O chamado estudo reverso, né? Então, cada um sabe o seu jeito melhor, mais didático de aprender. Mas você tem que passar por esses 4 passos, tá? Só quando não houver doutrina e jurisprudência, aí também não tem o que estudar. Beleza, pessoal? A nossa lei de hoje, ela tem muita pouca jurisprudência, pouquinha jurisprudência, tá? Então, vai ser o estudo mais focado o quê?
na lei seca e no entendimento da lei, tá? E questões vocês vão ter aí disponíveis algumas questões para vocês resolverem depois. Hoje o nosso curso é só teórico, tá? Hoje eu não trouxe questões porque o nosso curso é só teórico. Mas eu acredito que vão ter questões aí para vocês sendo disponibilizadas em PDF. Tranquilos? Então vamos lá. Então pega esse macete. Eu falei para vocês, né, que eu sou servidor da Procuradoria, mas eu comecei a estudar em 2009, no finalzinho de 2008, começo de 2009, eu comecei a estudar para concursos. E aí, como eu falei, eu tinha 33 anos de idade e eu consegui aprovação em 6 concursos públicos. Então, eu sei muito bem o que vocês passam, tá? Eu sei todas as angústias, todas as dificuldades, falta de tempo, família que não compreende, isso aí é normal. Mas eu tenho que te falar uma coisa, persista. Fique firme, porque a sua hora vai chegar e a sua aprovação vai chegar. A minha chegou e a sua vai chegar também, tá? Eu passei em 6 concursos dentro das vagas, então eu sei que é perfeitamente possível. É fácil? Não, não é fácil não. É difícil, professor? É difícil, mas é perfeitamente possível. Milhares de pessoas têm passado e você também vai passar. Beleza, pessoal? Então, vou deixar aqui minhas redes sociais, meu Instagram, @prof. Rodrigo Rodrigues. Se você quiser me seguir nas redes sociais, Rodrigo Rodrigues, tá? Esse aqui é meu Instagram, se você quiser me seguir. É meu Insta, né? Se você quiser me seguir, está aí minhas redes sociais, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Então, olha só. Lei 4878, de 3 de dezembro de 1965. Precisamos lembrar, pessoal, que essa lei foi editada em plena ditadura militar, tá? Então, dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Quem é o policial civil da União? A Polícia Federal, tá? Polícia Federal, PRF, Polícia Rodoviária, são os policiais civis. PRF, Polícia Rodoviária Federal, que mais? Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Federal. E do Distrito Federal, a famosa Polícia Civil do Distrito Federal. Então, essa lei se aplica. Só que, olha só, pessoal, o que acontece? No Distrito Federal e na União, também se aplica a 8.112. Também se aplica a 8.112. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ora, o agente policial vai seguir determinações da Lei 4878, ora vai seguir determinação da 8.112, porque o artigo 21 da Constituição diz que cabe à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil do Distrito Federal. Então, a União, hoje, ela organiza e mantém, mas prestem atenção numa coisa, o policial civil do Distrito Federal, ele continua subordinado ao governador do Distrito Federal. Apesar da União organizar e manter, ele continua subordinado ao governador do Distrito Federal. Então, o policial civil do Distrito Federal, ele é um servidor distrital, ele não é um servidor federal, tá? Ele é um servidor distrital. E aí ele é mantido, organizado e mantido pela União, mas ele deve subordinação ao governador do Distrito Federal. Então, olha só um probleminha aqui. Olha só um probleminha. Eu vou desenhar aqui uma pessoa, tá? Eu vou desenhar uma pessoa aqui. Quem é essa pessoa aqui, toda feliz? Você, tá? Então, você passou no concurso, por exemplo, da PCDF. Virou um agente da PCDF, tá? A sua relação jurídica com o Estado. Então, você passou a ser um agente público, tá? Um servidor do Estado. Então, aqui está o Estado e aqui está você. Existe agora, a partir do momento que você passa no concurso, existe um vínculo entre você e o Estado. Você ficou vinculado ao Estado. Então, agora você está amarrado. Eu vou até botar aqui tipo uma costura, né? Você ficou costurado, você ficou amarrado ao Estado. Existe um vínculo entre você e o Estado. Esse vínculo aqui é um vínculo legal. É um vínculo estabelecido pela lei. Que lei é essa? É isso que nós temos sabendo. Nós temos que saber. Que lei é essa? Você virou um agente da PCDF. Vou botar aqui agente. Você virou um agente da PCDF.
que acontece, pessoal? Você agora passa a ter um vínculo com o Estado. Você passa a ter um vínculo estabelecido na lei. Ou seja, a sua relação jurídica com o Estado está determinada num estatuto, numa lei. Que lei é essa? Então, olha só, o agente da PCDF, na verdade, ele tem 3 vínculos. Ele tem a Lei 4878, de 65. Ele tem também, subsidiariamente, a Lei 8.112, de 90. Então, vai se aplicar também o que a nossa lei não dispor, aplica-se a 8.112, tá? E o artigo 119A da LODF, apesar de ele ter sido declarado inconstitucional, mas está lá ainda, tá? Só para você saber, aqui é só para você saber que existe isso aqui, tá? Ele foi declarado inconstitucional, mas na prática tem se aplicado, tá? Então, só para você saber que pode ser uma pergunta da sua prova? Pode. A Lei Orgânica do Distrito Federal também está na sua prova, tá? Então, só para você ter ideia, o artigo 119A da Lei Orgânica do Distrito Federal diz também que subsidiariamente, supletivamente, aplica-se a Lei Complementar 840 de 2011, que é a Lei Complementar dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal. Então, olha só aí a bagaceira, né? Muitos estavam achando que essa lei complementar ia vir também no edital da Polícia Civil, só que não veio, graças a Deus, é uma lei a menos para a gente estudar, né? Então, olha só, você vai ter um vínculo legal. Eu trabalho na Procuradoria, pessoal, e o que acontece na prática? Isso aqui eu vou te falar a prática só para você entender, tá? Não vai vir uma questão dessa na sua prova, é só para que você abra seu raciocínio, entenda, abra sua mente para o estudo, tá? Então, olha só, o que acontece? Eu trabalho lá na Procuradoria, e a Procuradoria é justamente a defensoria a advocacia pública. Eu trabalho na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tá? Então, é a advocacia pública. O que acontece? Olha só, o que os policiais civis fazem quando eles entram com uma ação contra o Estado? Por exemplo, o Estado não pagou uma gratificação, o Estado não pagou um enxoval do curso de formação, né, que quando você for fazer o curso de formação você tem direito a um enxoval. Então, o Estado está devendo alguma coisa, ou abriu um processo disciplinar, aplicou uma penalidade e o policial não concorda e quer questionar isso lá no Poder Judiciário, quer ajuizar uma ação lá no Poder Judiciário. O que acontece? O que os policiais têm feito hoje na prática? Eles olham a lei aqui que é mais conveniente para eles. Então, se tem um dispositivo mais benéfico, se tem um dispositivo mais benéfico na 4878, eles entram com o fundamento na 4878, o pedido fundamentado. Quando a mais benéfica é 8.112, eles fundamentam aqui. E quando o pedido deles é mais benéfico a Lei 840, eles entram com fundamento. Ou seja, aplica-se na prática as 3 leis, tá? Na prática as 3 leis. Para o nosso edital, para a nossa prova, você exclui essa aqui, tá? Você vai ter que estudar essas 2 aqui. Eu estou responsável por essa aqui hoje para vocês. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o quê? O que o senhor está fazendo aí, professor? Eu estou te explicando a abrangência, tá? A abrangência da lei. Então, a abrangência da lei vai ser o quê? Os policiais civis e federais, tá? Da nossa lei 4878. E também o policial pode ser regido pela 8.112 e até a 840, tá? Mas esquece a 840 para a sua prova. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. Tranquilidade, tranquilidade. Professor, eu vou passar? Vai. Claro que vai. Para isso você está estudando. O estudo funciona, pessoal. Pode estudar que funciona, tá? Vai por mim, eu sei o que eu estou falando. Então, olha só. Como nós vamos fazer a nossa dinâmica? Nós vamos lendo a lei. Professor, você vai ficar só lendo slide? Não. Eu vou ler o dispositivo legal e vou te explicar e te mostrar como que isso vai cair na sua prova e como que você vai acertar a questão. Então, nós vamos ler e entender a lei. Só que para entender a lei, nós precisamos ler, né? Como é que você vai entender uma coisa que você nem leu, né? Como é que você vai entender a Bíblia se você não leu a Bíblia, né? Como é que você vai entender o Alcorão se você não leu o Alcorão? Então, você tem que ler para poder entender. Tranquilos, pessoal? Então, nós vamos lendo aqui. Esta lei dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal ocupantes de cargo de natureza de atividade policial. São policiais civis abrangidos por esta lei os brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço da Polícia Federal,
e do serviço metropolitano previsto no sistema de classificação de cargos aprovado. Aí ele cita outra lei aqui. Olha só, pessoal, o que acontece? A gente precisa fazer um pequeno histórico aqui, tá? Um pequeno histórico. Antigamente, pessoal, em 1958, antes da inauguração do Distrito Federal, existia o Departamento Regional de Policiamento de Brasília, tá? Então, em 1958, quando estavam sendo construída aqui a capital, fala aqui, né, porque eu sou de Brasília, e às vezes eu esqueço que eu estou em Goiânia, tá? Mas eu sou de Brasília e estou gravando aqui dos estúdios do Instituto Rodolfo Souza em Goiânia, tá? Para todo o Brasil, né? Então, olha só, então às vezes se eu falar aqui no Distrito Federal, não estranhe não, tá, pessoal? Não estranhe não, porque eu sou morador de lá, então é um costume a gente falar aqui no Distrito Federal. Então, lá no Distrito Federal, o que acontece? Em 1958, quando estavam construindo a capital, criaram esse departamento aqui, tá? De Polícia de Brasília. Esse departamento, pessoal, em 1960, esse departamento ele foi transformado no Departamento Federal de Segurança Pública, tá? Então, era o Departamento Regional de Policiamento de Brasília, foi transformado no Departamento Federal de Segurança Pública. Beleza, isso em 1960. Quando foi em 1964, esse Departamento Federal de Segurança Pública, ele foi desmembrado em dois. Ele foi desmembrado no Serviço de Polícia Federal e foi desmembrado também no Serviço Policial Metropolitano. Deixa eu escrever tudo aqui, que agora eu fiquei com toque. No Serviço Policial Metropolitano. Então, o que acontece, pessoal? Isso em 1964. Então, vamos entender aqui. 1964, o Departamento Federal de Segurança Pública virou Serviço da Polícia Federal e virou Serviço Policial Metropolitano. A nossa lei veio em 1965, um ano depois. Então, a nossa lei já faz o quê? Já faz a citação desses dois dispositivos, tá? Já cita já cita esses dois serviços aqui, tá? Esses dois departamentos, digamos assim, só que não chama mais departamento, chama serviço, tá? Esses dois órgãos, pronto. Ficou melhor a palavra. Esse órgão aqui, hoje é o que nós conhecemos como a Polícia Federal, tá? Hoje é o que nós conhecemos como a Polícia Federal. E esse órgão aqui, hoje, também não tem mais esse nome. Apesar de estar no texto da lei, apesar do nome estar no texto da lei, na prática hoje é o que nós conhecemos como Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza? Então, quando você estiver lendo a lei que falar do Serviço de Polícia Federal, está falando da PF. Quando você vê o Serviço de Policiamento Metropolitano, está falando da PCDF. Então, a nossa lei se aplica à Polícia Federal e à PCDF. Tranquilos? Então, vamos lá, continuando aqui o nosso entendimento, tá? Aí fala, ó, para os efeitos dessa lei, é considerado funcionário policial, ocupante de cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial. Preste atenção, pessoal, esse cargo em comissão de policial não existe mais, tá? Você não vira policial comissionado. O que ainda temos dentro da estrutura é que um policial efetivo, concursado, pode ocupar uma chefia lá dentro. Então, ele vai ter um cargo em comissão de chefia, né? Então, ele pode ocupar uma função de confiança. Então, ele pode ter uma função de confiança lá. Mas não não se torna policial comissionado. Isso aí não tem, tá? Policial comissionado não tem. Então, cuidado com as pegadinhas aí na prova, tá? Pessoal, eu vou deixar aqui no slide, mas eu vou ler aqui no meu material, tá? Porque fica melhor para mim, que eu fico aqui virando aqui, fico virando aqui. Então, eu vou ler no meu material. Não, vou ler no slide mesmo, tanto faz. Vamos lá, tanto faz. Artigo 4º. A função policial fundada na hierarquia e na disciplina é incompatível com qualquer outra atividade.
Só que aqui, pessoal, nós temos exceções, tá? A própria lei vai trazer duas exceções. Vai trazer a exceção, por exemplo, se você for ocupar um cargo de professor na academia de polícia, tá? Na própria ANP, Academia Nacional de Polícia. Depois nós vamos ver que hoje a ANP também desmembrou, né? E tem a Academia da Polícia Civil e a Academia Nacional de Polícia ficou para a Polícia Federal, tá? Mas o que acontece? A própria lei, ela vai excetuar, ela vai falar assim, ó, com exceção, depois nós vamos chegar lá no artigo que vai falar dessa exceção, tá? Então a regra, qual é a regra? A regra é que não se pode acumular nenhum cargo. O policial civil tem que ser só policial civil. Exceção, se ele for ocupar um cargo de professor na Academia Nacional de Polícia ou de perito médico legista lá também na academia, tá? Aí fala aqui, a precedência entre os integrantes das classes e séries de classe do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano se estabelece básica e primordialmente pela subordinação funcional. O que é isso, pessoal? O que acontece? O que é precedência? Precedência, na prática, é quem manda em quem, tá? É quem manda em quem. Então, isso é a ordem de precedência. Então, quem vai fazer tal coisa? Quem vai mandar em tal agente público, tá? Então, a precedência, presta atenção aqui, a precedência vai ser pela subordinação funcional. Então, num organograma, vamos aqui, num organograma de um órgão público, por exemplo, tem aqui o órgão executivo, a cúpula, né? Aí tem aqui órgãos subordinados, aí vamos supor que aqui tenha mais subordinados, e assim vai, tá? No organograma, pessoal, o que acontece? Apesar da lei falar que a função policial fundada na hierarquia e disciplina, na verdade, isso aqui, ele pegou os requisitos do regime militar. Por quê? Porque essa lei foi elaborada na época do regime militar, então meio que trouxe isso lá do regime militar, a hierarquia, a disciplina, para aplicar aonde? Na Polícia Civil, tá? Mas hoje em dia, pessoal, a hierarquia, ela é pela função. Então, aqui é o seguinte, esse manda nos de baixo, e esse manda no de baixo. Então, vai ver a hierarquia quem está posicionado no organograma. Não é o cargo, tomem cuidado. Não é meramente o cargo. Por quê? Vamos aqui entender isso aqui. Professor, eu não consigo entender bem esse negócio. Como não o cargo? O delegado não manda no escrivão e no agente e no papiloscopista, né? E no perito, né? O delegado não manda nessa bagaça toda. Como é que funciona isso aí, professor? Não estou entendendo. Deixa eu fazer igual o outro organograma ali. Calma aí que você vai entender. Eu sempre trabalhei em empresas privadas, né? Desde os meus 14 anos de idade. Aquela indecisão em relação ao futuro, o que vai dar certo, o que não vai dar, como vai ser o dia de amanhã, né? Se a gente pode fazer planos para o futuro, se pode fazer planos com aquele salário, não tem. Eu me casei com 20 anos de idade e logo após eu tive minha neném, a Eduarda, e era muita batalha, né? Era uma batalha diária. A gente morava, eu e meu esposo, morávamos no Senador Canedo, e a gente vinha cedo para Goiânia, deixava ela na escolinha, ia trabalhar, ficava o dia inteiro trabalhando, à noite eu ia para a faculdade, né? Pegava minha neném, então assim, sempre é muito difícil. Você entender aqui. Será? Olha só, pessoal, vamos supor, mais uma vez, né? Tá ficando até redundante, né? Perdoe a redundância, né? Mais uma vez, eu estou gravando de Goiânia, mas eu vou me referir sempre a Brasília, até porque essa lei se aplica aos policiais civis de Brasília, né? Então, eu não sei como é que é aqui em Goiânia. Vamos supor lá em Brasília. Vamos supor que lá em Brasília tem aqui essas delegacias aqui. Vamos supor aqui, ó, a 12ª DP, Delegacia de Polícia, e a 26ª DP.
Essa 12ª, salvo engano, fica lá num bairro de Brasília. Brasília não chama bairro, né? A gente chama cidade satélite, agora nem cidade satélite, é regiões administrativas, né? Vai aprendendo isso, né? Porque no seu edital também tem a organização ali de Brasília, quando você estuda ali na parte de história e geografia de Brasília, né? Da RID. Então, às vezes, vai ter que entender essa questão de regiões administrativas, né? Então, salvo engano, essa 17ª... Não, vou botar uma que eu tenho certeza. Pronto. 17ª. A 17ª DP, ela fica na região administrativa de Taguatinga. Você já decorou todas as RAs? Já estudou RID? Já sabe todas as RAs? Professor, Taguatinga faz parte de qual RA? Não sei, tá? Eu nunca decorei aquelas RAs, tá? Então, olha só, o professor de RID é que sabe. Então, mas se você sabe, responde mentalmente, você já vai treinando, né? Então, o que acontece? A RA, se você sabe a RA de Taguatinga, de cor, e essa aqui é a de Samambaia, essa aqui é de Samambaia. Ô, professor, tá difícil. Samambaia, o I é depois, professor. Aí, se você sabe as RAs de Taguatinga e de Samambaia, de cor, dá um feedback pro professor para eu ver que você assistiu a aula, manda lá no meu direct no Instagram, @prof. Rodrigo, se você pulou o começo lá, né? Rodrigues. Manda lá no meu Instagram, fala assim, professor, a RA de Taguatinga é tal e a de Samambaia é tal. Assisti a sua aula lá do IRS, do Instituto Rodolfo Souza, tá? Beleza? Aí é uma interação. O professor fica muito feliz quando vê assim, o aluno assistiu a aula aqui e tal, né? Então, manda um direct lá, se você sabe, tá? Mas vamos lá, voltando para a nossa aula, que eu não sou professor de RID. Então, voltamos na nossa aula aqui, né? O professor de RID tem a obrigação de decorar essa merda toda aqui, né? Então, vamos lá. A 17ª Delegacia de Polícia de Taguatinga. A 26ª Samambaia. Aqui tem um delegado responsável, né? Tem um delegado titular aqui, responsável pela delegacia, o Delta, o delegado. E aqui tem os demais agentes. O que eu quero que você entenda, pessoal? Por que eu falei para vocês que o cargo não é hierarquia? A hierarquia, pessoal, vai ser o quê? Vai ser a subordinação funcional. A hierarquia é subordinação funcional. O cargo não é hierarquia. Porque, olha só, o delegado aqui, ele vai mandar em todo mundo, mas por causa da subordinação funcional. Todo mundo aqui está subordinado na função que ele ocupa, de chefe da delegacia. Entenderam, pessoal? De chefe da delegacia. Então, por exemplo, um agente aqui, um agente de polícia, obedece ao delegado? Obedece. Um escrivão obedece ao delegado? Obedece. Mas por causa do quê? Por causa da subordinação funcional, não por causa do cargo. Por exemplo, se um delegado de outra delegacia, da 26ª, quiser mandar num agente ou num escrivão, deixa eu botar aqui, num agente ou num escrivão dessa delegacia, ele não manda. Ah, professor, entendi. Exatamente. Diferente no militarismo. No militarismo é diferente. No militarismo, um tenente sempre vai mandar no soldado, no cabo, no sargento, independentemente do quartel. Porque lá no militarismo, a hierarquia é da patente. Entenderam? Então, um capitão chegou em outro quartel e um soldado, um cabo, não bateu continência, insubordinação. Um capitão de outro quartel, vamos imaginar um batalhão aqui, tá? Um primeiro batalhão e segundo batalhão. Aí vem um capitão do segundo batalhão visitar o primeiro batalhão. E ele dá uma ordem para o soldado, para o cabo lá do segundo batalhão. Ele veio do primeiro e está visitando o segundo, né? Vai dar uma ordem. O que acontece? Se o soldado desobedecer a ordem, insubordinação. Entenderam, pessoal? Porque lá no militarismo é a patente. Aqui não. Aqui tem que ter a subordinação funcional. Não é o cargo. Não é porque esse é delegado vai mandar nos agentes do outro. Agora, esse aqui tem que obedecer o delegado da sua delegacia de polícia, aí tem, por causa da subordinação funcional. Tranquilos, pessoal? Entenderam isso? Então, vamos lá. Tá vendo? Como a lei não basta você só ler a lei, você tem que entender a lei. Vai que o examinador faz uma pegadinha dessa, coloca na tua prova uma pegadinha dessa, né? Coloca, por exemplo, essa situação, questão do CESP, né? Vem assim, considere a seguinte situação hipotética. Aí vai e joga um esquema desse, né? O delegado da 17ª
foi lá e deu uma ordem para o agente da 26ª, e o agente da 26ª se recusou a cumprir essa ordem. Aí o agente ocorreu infração disciplinar por insubordinação. Não, pessoal, ele não foi insubordinado não, porque o outro delegado não tem, ele não tem subordinação funcional do delegado da outra delegacia. Tranquilos, pessoal? Então vamos continuar aqui nosso estudo. Artigo 6º diz o seguinte: a nomeação será feita exclusivamente em caráter efetivo. A nomeação em caráter efetivo, pessoal, é aquela que pressupõe um concurso público, né? Você estuda isso lá na 8.112, né? Mas como essa nossa lei também, ela é um regime jurídico também, ela fala de nomeação, ela não detalha igual a 8.112. Então, o que acontece? A nossa lei, como eu falei no começo, ela é o regime jurídico. Tudo que a nossa lei não detalhar, tudo que a nossa lei não trouxer explicitamente, se aplica a 8.112. Igual a nossa lei, ela vai falar da readaptação. Tem a readaptação na 8.112? Tem. Só que a nossa lei fala muito rápido sobre readaptação. A nossa lei, por exemplo, não fala sobre recondução, sobre reintegração, não fala, por exemplo, a reversão do aposentado que volta. A nossa lei não entra nesses detalhes, então aplica-se a 8.112. Por isso que as duas leis têm que estar no seu edital, tá? Então vamos lá. A nomeação vai ser em caráter efetivo, aquela que pressupõe o concurso público, né? E em comissão, quando se tratar de cargo isolado, em virtude de lei, assim deva ser provido. Mais uma vez, não existe cargo de comissão, cargo em comissão para policial, tá? Pode ter um cargo de comissão de uma chefia lá, chefia de setor, alguma coisa do tipo, tá? Artigo 7º. A nomeação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso que se tenham submetido à Academia Nacional de Polícia. O que é isso, pessoal? Para você ser nomeado em caráter efetivo, você precisa ter passado pelo curso na Academia Nacional de Polícia, tá? Então, como é que funciona isso aqui? Deixa eu até falar aqui para vocês como é que funciona isso aqui. Isso aqui é o seguinte, sai o edital, então tem aqui edital, sai o edital, começa a contar uma linha do tempo. Da data de publicação do edital, começa a contar uma linha do tempo, tá? Até, por exemplo, eu vou botar aqui até sua posse. Até o exercício. Pronto, entrada em exercício. Então vai começar, pessoal, a contar uma linha do tempo aqui para você, tá? Quando sai o edital, aí vem o quê? Vem a fase da prova, né? Então, vem a primeira fase aqui, essa primeira que vai ser a aplicação da prova, do edital até a aplicação da prova. A prova o quê? A prova escrita, a prova chamada objetiva, tá? Então, aqui começa etapas da sua aprovação. Você passando aqui na prova objetiva, na prova escrita e de redação, né? Quando exigida a redação, aí vão vir outras etapas do edital, tá? Então, vou até separar aqui para ficar melhor. Peraí. Tá. Vão vir várias etapas aqui do edital. Então, vai vir o quê? Teste físico, exame psicotécnico, investigação de vida pregressa, vai vir o que mais? Exame médico, exame de saúde. Aí, o que acontece, pessoal? Aí, o que acontece? Quando passar todas essas fases, vai ter uma etapazinha aqui, ó, final, que é o famoso quê? Curso de formação. Então, pessoal, vai vir o seu curso de formação. Esse curso de formação ainda é uma etapa do concurso, tá? Então, o edital, ele inaugura aqui, ó, o famoso quê? Concurso. Concurso público. Então, ainda é uma etapa do concurso público. O que acontece? Depois de você aprovado no curso de formação, vai somar todas as notas. Vamos supor que o TAF tenha pontuação. Então, vai somar a pontuação do TAF, a pontuação da prova discursiva, a pontuação da prova objetiva. E no curso de formação, no final do curso de formação, você faz uma prova lá também, que vai somar uma pontuação. Vai somar toda a pontuação e aí vai sair o que? A lista de classificados. Então, vai vir aqui, ó, o 01, primeiro, segundo, terceiro, vai vir a ordem de classificação, tá? Então, vamos lá. Primeiro colocado no concurso, depois do curso de formação, quem? Você.
Você que estudou no Instituto Rodolfo Souza, tá? Então você é o primeiro classificado. Segundo classificado, Goku, tá? Terceiro classificado, Gohan. Então vão vindo aqui os classificados, beleza? O que acontece? Depois que finalizar o curso de formação, aí você vai começar a contar aqui, ó, eu vou botar em pontilhado, vai começar a contar aqui o prazo de validade do concurso, a validade do concurso, tá? A validade, quem traz essa validade? O edital, tá? A nossa lei, 8.112 vai falar que a validade pode ser de 2 anos, prorrogável por até mais 2 anos, tá? Então, quem vai trazer a prazo de validade? O edital, depende do edital, tá? Então, ele pode ser de até 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Dentro desse prazo de validade, aí a autoridade competente vai fazer o quê? A nomeação, vai começar a nomear, tá? Pode nomear tudo de uma vez? Pode nomear aos poucos? Pode, isso aí é ato discricionário da autoridade, tá? Então, por exemplo, o edital da PCDF saiu com 600 vagas imediatas. Terminando aqui o curso de formação, pode no outro dia nomear os 600? Pode. Pode nomeando de 100 em 100? Pode. Isso aí fica a critério da autoridade, tá bom? Então, o que acontece? Vai vir a nomeação. Dentro do prazo de validade, então, tem o quê? A sua nomeação. Tranquilos? Foi nomeado, saiu a sua nomeação aqui, ó, em qualquer fase que saiu a sua nomeação, você vem para cá fazer o quê? Tomar posse. Toma posse. Quando você toma posse, aí efetivamente você vira servidor público, tá? A investidura ocorre com a posse. A nomeação não é investidura de cargo público. A nomeação é um chamamento. A nomeação é você falar assim, vem trabalhar. Eu lá onde eu moro, lá no Distrito Federal, eu moro em Taguatinga. Tinha um rapaz lá, só contar isso aqui para vocês lembrarem, tá? Para vocês nunca mais esquecerem. Tinha um rapaz, bem rápido. Tinha um rapaz lá que ele vendia pamonha numa bicicleta e ele não tinha caixa de som. Então o que ele fazia para chamar a atenção? Ele se fantasiava de palhaço, tá? Ele ficava todo vestido de palhaço andando na bicicleta. E aí, a gente estava andando na rua conversando, ele vinha devagarzinho com a bicicleta dele, devagarzinho. Quando chegava perto da gente, ele gritava assim, ei, pamonha, pamonha, dava um susto na gente, né? Ou às vezes a gente estava longe, a gente ia virar uma rua, a gente estava andando e ia virar a rua. Quando ele via que a gente ia virar a rua, ele estava lá embaixo, ele dava um gritão, ei, ei, ei. Aí a gente assustava, né? Achava que era um assalto, olhava para trás. Quando a gente olhava para trás, ele, pamonha! Vendendo a pamonha dele. Professor, o que isso tem a ver com o meu concurso, professor? Que merda de história é essa? É só para você entender, pessoal, que a nomeação é a administração pública te gritando, ei, vem trabalhar, ei, vem tomar posse. É isso que é a nomeação, é um chamamento, é para te chamar para você tomar posse. Você ainda não é servidor público no ato da nomeação. Aí o que acontece? A posse é a investidura no cargo público. Então a posse, pessoal, ela é o que? A investidura no cargo. Tranquilos? A posse é a investidura no cargo. Então olha só, imagina aqui. Vamos supor que aqui seja o seu cargo público, tá? Aqui seja o seu cargo. Professor, mas eu já li na 8.112 que fala que o provimento, a nomeação é provimento. Se proveu, o cargo não já está ocupado? Não. Provimento não é ocupação do cargo, tá? Ocupação do cargo é a posse. Olha só o que acontece. Provimento, pessoal, é como, para você entender, às vezes você chega num restaurante e tem aquela mesa ali que fica num cantinho ideal, onde você gosta ali, longe do ar-condicionado, longe do banheiro. Então tem aquela mesa ali ideal. Você entra no restaurante e vai correndo para sentar naquela mesa. Quando você chega na mesa, tem um bilhetinho lá assim, em cima da mesa, assim, ó. Tem um bilhetinho em cima da mesa, uma plaquinha escrito aqui, reservado. Você pode sentar naquela mesa? Não, não pode. Por quê? Porque o local já está reservado. A nomeação é a administração botando uma plaquinha lá no seu cargo, reservado. Fulano já foi nomeado. Você já foi nomeado. Então, o seu cargo já está reservado. Só que ele ainda não está ocupado, ele está provido. O provimento entenda como se fosse reservado, mas não está ocupado. Aí a investidura ocorre com a posse. Quando você chega, que você assina o termo de posse, e aí você vai assinar o termo de posse,
vai guardar, vai botar numa moldura, vai botar num quadro na parede, porque o termo de posse, pessoal, é o segundo documento mais importante da sua vida, tá? O segundo documento mais importante da sua vida é o termo de posse. Professor, e qual é o primeiro documento? Certidão de casamento. Certidão de casamento é o primeiro documento mais importante, tá? Isso aqui é que é o mais importante. O termo de posse é o segundo, beleza? Então, o que acontece? Olha só, quando você assina o termo de posse, aí você fez o quê? Aí você foi investido no cargo público, aí você está investido, aí o cargo é seu, ninguém te toma, a não sei se você fizer merda, né, for demitido, mas via de regra ninguém te toma, o cargo é seu, você foi investido no cargo. E o que é o exercício? Aí o exercício é quando seu chefe coloca aquele monte de trabalho na tua mesa e fala, ó, faz isso é quando você realmente bota a mão na massa e começa a trabalhar. Quando você bota a mão na massa e começa a trabalhar, aí você entrou em exercício. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Então, o que vai falar aqui, ó? A nomeação será feita exclusivamente, tá? Em caráter efetivo, em comissão. A nomeação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. Por que isso aqui está na lei, pessoal? Porque, principalmente naquela época, na época da ditadura militar, acontecia muito a famosa o quê? Preterição. Então, a lei já deixou bem claro, já deixou explícita, falou assim, ó, vai seguir a ordem de classificação. Então, você não pode nomear o terceiro e pular o primeiro e o segundo. Você não pode. Você tem que nomear o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, e assim na ordem, tá? Então, a lei já deixou isso bastante explícita. Por quê? Porque antigamente havia muita preterição, beleza? Às vezes nomeava lá o que estava no final da fila, pulava os outros todos. Então, isso teve que ser legalizado, teve que estar em lei, tá? A Academia Nacional de Polícia manterá permanentemente cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia Federal. Ou seja, você pode voltar à Academia de Polícia para fazer outros cursos de aperfeiçoamento também, sem problema algum, beleza? Aqui o artigo 9º vai começar a falar dos requisitos para a matrícula na Academia Nacional de Polícia, tá? Então, pessoal, olha só, são requisitos básicos. A lei pode exigir outros? Pode exigir outros, não tem problema, mas aqui são requisitos básicos. Professor, esses requisitos aqui que eu tenho que entender? Pouca coisa, aqui é decoreba mesmo, tá? Uma outra coisa você vai ter que entender, tá? E, inclusive, tem jurisprudência a respeito disso aqui, tá? Então, vamos lá. Ser brasileiro, tá? Cuidado com a pegadinha. Não precisa ser brasileiro nato. Então, se vê assim, brasileiro nato, é errado, tá? Brasileiro nato ou naturalizado. Só quem vai distinguir o nato do naturalizado, quem vai ser brasileiro nato ou naturalizado, os cargos que exigem ser brasileiro. Opa, vamos lá. Vamos lá. Só quem pode exigir para ocupar cargo a condição de ser brasileiro nato é a Constituição da República, tá? Então, a Constituição da República é que vai exigir as condições de ser brasileiro nato, tá? Então, vamos lá. Ter completado 18 anos de idade, estar no gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações militares, e aí nós vamos ver no parágrafo 1º o seguinte, que essas obrigações militares aqui é só para homens, tá? As mulheres não precisam cumprir essa obrigação aqui, tá? Que mais? Ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliado segundo normas baixadas pela direção. Professor, que normas são essas? Não nos importa, são atos de gestão, tá? Não vai cair na sua prova. Gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica, por isso que tem um exame médico, tá? Possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico e realizado. Aqui que eu falei que vai ter uma jurisprudênciazinha, tá? O que acontece, pessoal? A súmula vinculante 44, então você pode anotar aí, ó, súmula vinculante 44, vou escrever aqui, súmula vinculante 44. Ela vai dizer o seguinte, que o exame psicotécnico só pode ser cobrado em concurso se houver previsão na lei, não pode ter mera previsão no edital. A lei que cria o cargo não traz a exigência do exame psicotécnico, aí vem um edital e traz. Não pode, tá? Tem que estar na lei. A nossa lei já trouxe a previsão? Trouxe a previsão. Então, pode ter? Pode ter, tá? Então, beleza. Gozar de boa saúde, possui temperamento adequado. Essa questão de temperamento adequado, pessoal, é no exame psicotécnico, tá?
O temperamento do policial, ele não pode ser muito além nem muito aquém, ele nem pode ser muito para cima e nem muito para baixo. Como assim? Como assim? Tem que ser moderado. Olha só, o primeiro concurso que eu tomei posse lá no Distrito Federal foi na Fundação Hemocentro. Eu sou servidor da Procuradoria, mas eu já passei em outros órgãos públicos, né? Já trabalhei em outros órgãos públicos. Então, o primeiro foi lá no Hemocentro. Teve um colega meu que trabalhou no Hemocentro também, que na época, ele tomou posse lá e na época ele fez o concurso para bombeiros também do Distrito Federal. E ele foi reprovado no exame psicotécnico por causa da agressividade, que a agressividade dele deu muito baixa, tá? Deu muito baixa. O que é isso? Por exemplo, o cara às vezes é medroso demais, às vezes o cara é tranquilo demais, é suave demais, entendeu? É muito light o cara, né? Então o cara é tão zen que ele vai ver um prédio pegando fogo e não vai ter coragem de entrar para salvar as pessoas. Então a mesma coisa se aplica para as carreiras policiais. Então às vezes o cara vai numa missão, começa a trocar tiro com o bandido, o cara se mija, se caga todo de medo por causa do bandido. Então ele tem uma agressividade baixa. E também não pode ser muito explosiva, né? Aquele cara que perde a cabeça à toa e a pessoa não pode nem... Eu tinha um amigo também, na minha infância, que eu odiava sair com ele. Toda vez que a gente saía com ele para uma festa, tinha que brigar. E eu não gostava de brigar, eu gostava de curtir a festa. Eu não ia para brigar. Se for para brigar, você vai para um ringue, né? Para o UFC. Então, o que acontece? A gente ia para uma festa, ninguém nem podia olhar para ele. Se alguém olhasse para ele, o que foi? Tá me olhando aí? Tá encarando, vagabundo. Então, quer dizer, uma pessoa dessa, que não se controla, não pode também ser policial. Beleza, pessoal? Então, vamos avançar aqui. Ter sido habilitado previamente em concurso público, tá? Então, também tem que ser habilitado em concurso público. E aqui vai falar o seguinte, parágrafo 1º, a prova da condição prevista no item 4 não será exigido da candidata feminina, né? Para ingresso na polícia feminina, que na época era separado, polícia masculina e feminina. Agora não, o concurso é um só, né? Será demitido mediante processo disciplinar regular o funcionário público, o funcionário policial, que para ingressar no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal, omitiu o fato que impossibilitaria a sua matrícula na Academia de Polícia. Então eu vou explicar isso aqui e a gente vai encerrar esse bloco. Aí no próximo bloco eu vou continuar aqui na competência do artigo 10. Deixa eu só explicar esse artigo 2º, esse parágrafo 2º aqui para vocês. O que acontece, pessoal? Na investigação da vida pregressa, você vai responder um questionário e vai ser também entrevistado, vai ter uma entrevista, e responde um questionário. Então, por exemplo, eles vão fazer algumas perguntas lá. Pergunta, por exemplo, se você já cometeu um crime. Se a pessoa, não vou falar você não, né? Se a pessoa já cometeu um crime e a pessoa fala que não, nunca cometi nada, beleza. Mas ela tinha cometido um crime e achou que ninguém lembrava, que ninguém sabia, já tinha muitos anos e tal. Só que ela mentiu. A questão não é o fato de ela ter cometido o crime, não, porque às vezes ela foi inocentada, às vezes prescreveu. A questão não é essa, eu não estou botando a questão se a pessoa, quem comete crime pode entrar ou não tá, isso aí vai ser, eles vão fazer análise. Eu estou falando só da mentira, tá? Da omissão. Então no formulário está lá, já cometeu algum crime? Já foi fichado por algum crime, algum artigo do Código Penal? A pessoa fala que não, nunca cometi nenhum crime. Beleza. Vamos supor que a polícia também não achou, nos dados da polícia, a polícia não achou. O que acontece? A pessoa tomou posse, entrou em exercício e começou a trabalhar. Foi aprovada, né? Tomou posse, entrou em exercício e começou a trabalhar. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos que ela está trabalhando, a polícia descobre que ela mentiu lá na hora da entrevista, na hora do formulário, ela mentiu. Ou ela omitiu, né? Na verdade, essa omissão é mentira. Se você não falou, você mentiu. Então, falou que você omitiu ou você mentiu. O que acontece? Vai abrir um processo disciplinar e se for comprovada a sua omissão, a sua mentira, a sua não, a do camarada lá, né? Se for comprovada a omissão do camarada lá, a mentira do camarada lá, abre-se um processo disciplinar e esse camarada vai ser o quê? Demitido. A pena aí, no caso, é demissão. Professor, mas se eu falar, eu também não entro. Como é que eu faço isso? Não sei, não estou aqui para te dar dicas disso aí, tá? Professor, eu tenho um passado um pouquinho sujo, não é muita coisa não, é sujeirinha de nada. Mas eu sei que se eu falar essa sujeirinha, eles vão me reprovar. E se eu não falar, pode acontecer isso? Pode. Professor, me dá um conselho. Não vou te dar conselho nisso aqui não, tá bom? Fica a seu critério, você que sabe o que você vai fazer, tá? O que você faria, professor? Deixa para lá, a gente vai conversar no próximo bloco falando do artigo 10, vamos tomar uma água e voltamos daqui a pouco. Meu nome é Ana Gabriela, eu sou soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás e eu moro em Goiânia.
trabalhei em empresas privadas, né, desde os meus 14 anos de idade. Aquela indecisão em relação ao futuro, o que vai dar certo, o que não vai dar, como vai ser o dia de amanhã, né? Se a gente pode fazer planos para o futuro, se pode fazer planos com aquele salário, não tem. Eu me casei com 20 anos de idade e logo após eu tive minha neném, a Eduarda, e era muita batalha, né? Era uma batalha diária. A gente morava, eu e meu esposo, morávamos no Senador Canedo e a gente vinha cedo para Goiânia, deixava ela na escolinha, ia trabalhar, ficava o dia inteiro trabalhando, à noite eu ia para a faculdade, né? Pegava minha neném, então assim, sempre é muito difícil. Me formei na faculdade, na área de segurança da informação. Teve um momento que me toca muito, né? Na comemoração da minha formatura, eu e minha família, a gente foi para uma pizzaria comemorar, né? Que eu já tinha formado e na hora que a gente estava indo embora, nós fomos assaltados. Renderam a gente, renderam os funcionários da pizzaria, levaram tudo. Eu estava com a minha filha pequena. Foi um trauma muito grande, uma sensação de potência enorme, todo mundo sem saber o que fazer, medo de não sair viva dali, medo de não, né, você não sabe o que você faz, de reagir. E os assaltantes levaram tudo que era nosso, tudo da pizzaria. O que era para ser um dia feliz foi frustrado, né, pela ação dos assaltantes. E a gente ligou para a Polícia Militar. E quando a gente fez a chamada, muito rápido apareceu lá uma viatura da Polícia Militar de choque. Que conseguiu recuperar tudo, o que foi roubado da gente e ainda conseguiram capturar os assaltantes. E foi ali que nasceu uma vontade em mim de ser policial militar, de poder fazer isso pelas pessoas. Veio essa vontade, né, de passar em um concurso público, juntou com a vontade de ser policial e saiu o edital. Saiu o edital de 2017 para entrar na Polícia Militar do estado de Goiás. O meu esposo, né, como ele sempre teve esse sonho, ele já era mais ligado nas redes sociais, né? Tinha amigos já que se preparavam para ser policial e foi aí que ele nos trouxe o Instituto Rodolfo Souza. A gente morava no Senador Canedo, vinha para Goiânia todo dia cedo, eu trabalhava todo dia das 8 às 18, saía do serviço. A gente ia para o cursinho, ficava lá até de noite, saía do cursinho, pegava minha filha, voltava para o Senador Canedo, colocava ela para dormir e estudar. Esse era o tempo que eu tinha. Foi uma formação muito rápida, eu sempre tive muita preguiça de estudar. Eu nunca gostei de estudar. Eu não sabia nem o que era uma Constituição Federal. No primeiro dia que eu cheguei no cursinho, a gente chegou meia hora mais tarde, estava atrasado lá, sentamos. Aí a primeira aula foi do Rodolfo Souza. E ele falando lá, eu falava, caraca, não entendo nada do que esse cara tá falando. O que eu tô fazendo aqui, né? E eu pensava que seria quase impossível eu conseguir o feito de passar no concurso com tão pouco tempo de preparo, né? A prova estava perto, a prova era em janeiro, a gente entrou em setembro. Muita gente se preparando para esse concurso há anos. E o que era, né? Duas pessoas lá sem nunca ter estudado para isso, passar. Era muita ousadia, né? Eu tinha 3 meses para estudar para a prova. Em 3 meses eu consegui ver tudo o que ia cair e tinha todo um preparo. Eles davam listas de exercício. Eu chegava em casa, eu ia estudar baseado naquilo que eles mandavam estudar. À noite, de madrugada. Era o tempo que eu tinha, né? Só você seguir aquilo que tá lá, que dá tudo certo. E confiar em você e acreditar que é capaz, acreditar que é possível. Meu esposo junto na jornada toda. Ele acreditou também e eu acho que fez toda a diferença, né? Você ter alguém que tem o mesmo sonho que você. O dia da prova foi um dia atípico, né? Você já acorda com aquele frio na barriga, sem saber se vai dar certo, é tudo ou é nada. Nos últimos 3 meses da sua vida foi estudar para aquilo ali, né? E eu cheguei cedo, eu cheguei bem adiantada para fazer a prova. Encontrei com a galera do cursinho ali, deu uma estudada lá na porta da faculdade que eu ia fazer a prova. A gente ainda deu uma revisada de tudo.
e discutimos temas da redação, que foi o tema da redação, inclusive, ali no Instituto Rodolfo Souza. Ele não prepara só para você responder as questões, ele te prepara para o emocional, para você poder ter a calma e a sabedoria necessária naquele momento para responder tudo certo, para fazer a redação, né? Para você não ficar nervosa, porque muitas vezes o nervosismo conta muito, né? E bateu o sino e começou a prova. Quando eu olhava lá nas questões, tudo que eu olhava ali era o que tinha caído, era o que eu tinha estudado. Soube responder a maioria da prova e eu saí da prova confiante, que eu já estava dentro. A prova foi no domingo, eu fui trabalhar na segunda. Nossa, mas eu não conseguia fazer nada até sair. Quando saiu o resultado das questões, eu peguei minha prova e fui comparando ali. As 20 primeiras questões eu acertei todas. Estava sonhando já com essa profissão. Assim, trabalhar na empresa privada foi uma experiência boa, mas eu queria muito ser policial. Novamente, eu estava com o pessoal do Instituto Rodolfo Souza, lá do cursinho, que a gente esteve junto em todos os momentos, né? Quando saiu o resultado da aprovação tão sonhada. E eu, meus colegas, meu esposo, a gente estava lá na lista dos aprovados. Passamos no concurso, depois de várias fases, teste de aptidão física, psicológica, psicotécnica, conseguimos tomar posse, né, no concurso. Aí começou o curso de formação de soldados. Foi uma mudança de vida radical. O militarismo, ele é um mundo completamente diferente. Você é um cidadão civil normal e de repente você está em outro mundo. No curso de formação lá de praças, que a gente estava na academia, assim que a gente saiu para o estágio, bem no finalzinho, saiu o edital para o curso de operações de choque, né? E aí veio um filme na minha cabeça novamente, da pizzaria, dos assaltantes, que eles chegaram lá, me passaram toda a confiança necessária, né? Eu admirava demais, admiro até hoje esse batalhão. Na companhia de choque, não havia mulheres trabalhando e atuando na área, né? Então aí estava outra coisa impossível de se fazer, eu, mulher, consegui formar num curso de choque. Não deixar que ninguém te diga o que você não pode fazer, o que você não vai conseguir, o que você não pode nem tentar. E graças a Deus, entre 120 selecionados, quando saiu, meu nome estava lá, como um dos selecionados para iniciar o curso. Foram 45 dias difíceis. Chegamos ao ápice do estresse físico e psicológico. E ao fim dos 45 dias, de 121 que entraram, 80 conseguiram formar e eu era uma das formandas. Hoje eu tenho a honra de poder estar fazendo o que eu gosto, que é ser policial militar e estar servindo num batalhão que eu tenho tanta admiração, que esteve presente num momento tão difícil. Você olha a história assim, né? Tudo começou lá, quando eu me inscrevi no instituto para começar o cursinho, para entrar, para poder estudar, para fazer a prova. Era tão difícil, era tão improvável chegar onde eu estou hoje. E graças a Deus hoje eu estou no lugar onde que eu queria estar. Passa um filme, né? Passa a garantia de poder dar um futuro melhor para minha filha, para minha família, de poder ter as coisas que eu sempre sonhei, além de fazer uma coisa que eu sempre sonhei em fazer, né? Que eu tinha vontade. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser policial. Eu amo isso e era um sonho muito grande, uma tranquilidade muito boa, né? De você estar descansado, assim, falar, eu consegui. Era tão improvável, né? Era tão difícil. E eu e minha esposa aí concurso público, pro resto da vida, entendeu? Era uma coisa meio que inimaginável, né?